habeas prenas, né? Muito bom com a situação. O laboratório da Fundação Oncocentro de São Paulo, FOSP, é um órgão responsável por exames para detectar câncer, atendimento de pacientes e pesquisa em cancerologia, que atua no atendimento e assistência pública há 45 anos. Mas ele está ameaçado de extinção pelo governador João Dória. O tema tem gerado grande polêmica. O deputado Carlos Janazzi, do PSOL, discutiu a situação do Oncocentro com funcionários e usuários. Acompanhe. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em discussão com vida. E o tema de hoje é muito importante. O tema que nós estamos debatendo aqui na Assembleia Legislativa por conta do anúncio da Secretaria da Saúde de que o Oncocentro, que é a fundação, na verdade, o Oncocentro de São Paulo, que essa fundação será praticamente desmontada, é uma fundação importante, estratégica na área do atendimento à saúde da população, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. E nós vamos debater esse tema aqui na TV Assembleia e nós convidamos aqui a doutora Andréia Alves de Souza, que é cirurgiã dentista. Convidamos também o Alexandre Absaber, que é o diretor adjunto do Laboratório de Patologia da FOSP. Nós temos também aqui a honrosa presença do Urbano de Oliveira, que é paciente da FOSP. Ele vai falar, vai dar o testemunho dele da importância do Oncocentro em São Paulo. E também nós estamos aqui com o Paulo Cirilo, que é psicólogo da FOSP. Muito obrigado pela presença de vocês e pela luta que vocês têm travado para defender a permanência do Oncocentro ali na rua Oscar Freire. Nós participamos recentemente de um ato ali em defesa de um abraço. Eu tive a oportunidade de conhecer melhor o trabalho desenvolvido por vocês, pelos servidores, pelas servidoras, que é um trabalho de ponta, um trabalho nobre, um trabalho importantíssimo, que tem que ser ampliado e continuado, né? E nós estamos preocupadíssimos com esse anúncio de que haverá o que o governo chama de desmobilização. E para nós, desmobilização nada mais é do que um desmonte, que seria praticamente o fim de um trabalho fundamental na área do SUS, do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo, que atende sobretudo a população mais carente, que mais precisa da saúde pública, do atendimento em equipamento público. O equipamento público da FOSP é fundamental, é um centro de excelência que tem que ser replicado e não desmontado. Eu quero começar então com o Alexandre. Alexandre, você que é diretor adjunto do Laboratório de Patologia, eu queria que você falasse um pouco do qual o trabalho desenvolvido na FOSP, para que o telespectador que não conhece ainda tenha noção do que vocês estão fazendo lá. Bom, a FOSP ela é uma entidade. Bom, obrigado pelo convite, Carlos. Gostaria de agradecer a oportunidade. Como eu vim dizendo, a FOSP é uma entidade que tem 45 anos de formação. Foi formada basicamente pelo esforço de professores da Faculdade de Medicina, Faculdade de Odontologia. A FOSP tem três grandes pilares. O primeiro grande pilar é a prótese, a fabricação de prótese para pacientes, que a doutora Andréia vai explicar melhor depois. Depois, o nosso laboratório de patologia e citologia e o registro oncológico do câncer. Vou falar um pouco mais da minha área, que é o laboratório. O laboratório da FOSP é o maior laboratório público do estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, Carlos, a gente faz 240 mil citologias por ano. Citologias cérvico-vaginais. Então é o maior, o segundo laboratório público que tem um número grande de citologias faz 60 mil, que é um laboratório de Botucatu. Então, assim, a gente atende 240 municípios com mais de 500 postos de atendimento. Então, é um serviço muito grande, a gente recebe exames de todos os municípios que não podem fazer esses exames, mandam para a gente.
E complementando isso, são 10 mil biópsias de colo uterino, mama, pele e outras topografias que a gente recebe e faz o diagnóstico de câncer na prevenção do câncer. Ainda dentro do laboratório, nós somos responsáveis por fazer a revisão dos casos dos outros laboratórios. Então, a gente que dá o padrão ouro. O que é o padrão ouro? A gente que diz, olha, esse laboratório está fazendo um bom serviço, esse laboratório não está fazendo um bom serviço. A gente faz essa revisão através do MEC, ou seja, a gente recebe os exames que foram feitos nos outros laboratórios e reavalia e vê se está sendo correto. A gente faz esse padrão. Então, tudo isso é importante na FOSP. Essa notícia de desmobilização pegou a gente assim de uma maneira surpresa, porque não é possível a gente ter toda essa história, 45 anos de história e de implemento, a gente vem implementando tecnologias novas a cada ano, é um esforço muito grande, com poucos funcionários, são só 80 funcionários, na minha equipe são 40 funcionários, a gente faz, é a nossa frase que a gente sempre faz, a gente faz muito com pouco, né? Complementando ainda, nós somos os únicos que fazemos o exame de FISH para a proteína HER2. A proteína HER2 é uma proteína que ela estabelece o prognóstico do câncer de mama da paciente que tem um câncer de mama. No estado, a FOSP é o único laboratório aberto. Existem outras unidades que fazem esse exame? Existem, só que é fechado. Só faz, o ICESP, por exemplo, só faz para eles. O HC só faz para eles. Aliás, o HC é feito no ICESP. Então, é muito ruim para a sociedade em geral, para o público em geral que precisa fazer esse exame e não tem como fazer, não tem para onde mandar. Não tem para onde mandar. A gente trabalha de uma maneira de portas abertas para todo o sistema único de saúde. Então, assim, essas são as características, rapidamente falando, da importância do nosso laboratório de patologia e citologia da FOSP. Tá, então vamos para a doutora Andréia, que você citou, que um outro trabalho importante, que aí eu conheci pessoalmente, é o trabalho de prótese, né, que é um trabalho importante. Eu fiquei muito impressionado, né, com a precisão, com o trabalho de vocês, mas fiquei impressionado também depois com uma outra situação, que são 3 ou 4 funcionários apenas fazendo, eles estão prestes a se aposentar, não há contratação de novos servidores, né? Então, isso é altamente preocupante, mas eu queria que a doutora Andréia falasse um pouquinho desse setor de produção de prótese e a importância desse setor para os pacientes. Bom, o que a gente pode colocar é que nós temos apenas 60 especialistas no país, entre mortos e feridos, que fazem prótese buco. É uma especialidade muito restrita e, assim, sem ser especialista, temos mais alguns 40 ou 50 que fazem esse trabalho. Então, não chegam a 100 pessoas que vão trabalhar reabilitando os pacientes. O câncer é uma doença que não é só estigmatizada, é uma doença, na maior parte das vezes, mutilante, principalmente o câncer de cabeça e pescoço. E o que a gente faz? A gente traz essas pessoas para um reconvívio, porque elas são afastadas do convívio, elas não conseguem falar bem ao telefone, não se alimentam com qualidade, elas não gostam de sair à rua, de pegar um metrô, que são coisas simples de serem feitas para qualquer cidadão. Então, nosso trabalho, que é muito específico, é trazer esses pacientes, reintegração social. Vocês tiram a pessoa do isolamento social. Do isolamento, que as cirurgias levam a pessoa a isso. É o preço da vida, trazer a mutilação. Mas esse preço pode ser minimizado quando você reintegra esse paciente socialmente. Então, o que nós fazemos, algumas amostras, são grandes perdas, né, do paciente que perde metade da face,
né? Pede o nariz e como uma pessoa vai andar com um buraco no rosto, porque é um buraco. Então, o nosso trabalho é colocar essa pessoa da forma mais natural possível, que a gente consegue trazer de naturalidade. E isso Esse material é feito de resina? O que é? Nós temos algum tipo de materiais. Esse é resina, esse é silicone. Hoje nós trabalhamos a maior parte do tempo com silicone, né? Porque é usado uma cola, onde a pessoa passa e coloca na pele. Essa cola é uma cola importada. Essa prótese que você está mostrando, por exemplo, é de uma pessoa que teve câncer, não só no olho. Não, ele toda perdeu. Essa região. Exatamente, perdeu a parte de óculo palpebral, perdeu o nariz, perdeu o céu da boca. Então, além disso, nós temos que fazer uma prótese que possa contornar e trazer como se fosse o osso da pessoa. Porque se ela beber água ou se ela se alimentar, isso pode subir pelo nariz e descer pelo pulmão, ou volta e ela não pode se alimentar em público, porque ela vai ter o alimento saindo pela narina. Então, são coisas que a gente faz. Ou só uma orelha, pensa que é simples, mas uma mulher que quer prender um cabelo e ela fica com só uma orelha. Então, nós trazemos a naturalidade para essas pessoas. Mais uma ali que você quer mostrar? Essa parte, então, por exemplo... entender melhor o trabalho de vocês. As próteses são todas individualizadas. Elas são esculpidas junto com a pessoa. A pessoa está sentada e é feito toda a anatomia dela com contralateral, com lado contralateral. O olho é pintado para aquela pessoa. A cor do olho, se tem pintinhas, tudo para que ela possa ser aquela pessoa que ela era antes da doença. É um trabalho personalizado, artesanal. Não existe um paciente igual ao outro. Uma prótese não serve para nenhum outro paciente, é só para ele. A cor da pele é tirada junto com a pessoa, são pigmentos, os cílios são colocados um a um, de acordo com como é o cílio do outro lado da pessoa. Então, por isso, eles têm muito carinho por nós, porque nós temos muito carinho por eles, para poder fazer com que a pessoa se sinta acolhida, porque é uma doença assustadora. Na maior parte das vezes, quando se tem o diagnóstico, a primeira ideia dela é que ela não vai sobreviver. E quando ela sobrevive, ela não se vê mais no espelho como ela era. Ela é uma outra pessoa. Nós temos alguns casos de pessoas que pensam em suicídio, né? Então, nós temos que ter um trabalho todo também psicológico para essas pessoas. E quando a gente consegue colocar uma prótese dessa, a gente ouve do paciente o quanto ele pode conviver novamente com a família dele. Um neto olha para ele sem correr. Então, é para isso que a gente trabalha. Ótimo. E por falar em assistência psicológica, né, eu queria que o Paulo, que é psicólogo e acompanha todo esse processo, Paulo, que você falasse um pouquinho como que é esse trabalho de assistência, né, psicológica, tratando da saúde mental, inclusive das pessoas, da autoestima, e como que você vê também a importância da FOSP. Pois é, a FOSP tem um histórico, né? É um conjunto, é um leque, onde tem as seguintes variáveis extremamente importantes que compõem um corpo. A fundação é um corpo, né? Onde existe a preocupação com a prevenção, com a detecção precoce do câncer, com o tratamento do câncer, com a reabilitação do câncer. Nós acabamos de estar tendo um exemplo da importância, da relevância da reabilitação do câncer, né? Da pesquisa do câncer. Acabamos de ter outro exemplo aqui da importância do laboratório, que tudo isso é transformado em pesquisa. E depois em educação, porque os resultados de qualquer pesquisa têm que ser replicados e depois repassados para os profissionais. E depois para a educação da população. Nós estávamos falando de reabilitação, né? Ela deu o exemplo do neto não correr do avô. Eu lembro de um caso
de reabilitação de um paciente que tinha perdido as duas mãos lá no HC, isso alguns anos atrás, e fizeram as próteses de membro superior para ele, ele estava muito bem reabilitado, estava ótimo, deram alta para ele trabalhava num grande banco particular do Brasil, e ele voltou para o banco todo alegre, feliz. Uma semana depois da alta dele, de a gente saber que ele já tinha voltado para o banco, estava lá no Hospital das Clínicas e o pessoal falou, lembra daquele paciente? Eu falei, claro, pois é, está internado na UTI. Ué, o que aconteceu? Tentou suicídio. Tentou suicídio? Como? Pois é, ele começou lá a trabalhar com as próteses, mas os colegas dele, do departamento dele, se sentiram incomodados em vê-lo com a prótese e tal, não sei o quê, e pediram para ele ser transferido para outra sessão. Quando ele ficou sabendo disso, ele teve uma reação tão ruim, né, que ele tentou o suicídio. O que foi observado? Que às vezes a gente prepara o paciente só para ele conviver com a sua prótese, com a sua vida protegida, no ambiente profissional protegido, mas a gente esquece às vezes de trabalhar o meio que vai receber. E esse meio às vezes começa com a própria família. Quantas crianças, nós recebemos crianças lá com retinoblastoma, que são cânceres da retina, né? Elas perdem o globo ocular, crianças com meses de idade, né? E que os pais ficam extremamente chocados, puxa, meu filhinho, minha filhinha, sem o olho, como é que vai ser e tal. Quer dizer, a gente faz a prótese, porque essas próteses que a Andréa mostrou, os nossos pacientes são pacientes eternos, porque essas próteses elas têm que serem repostas, elas têm que ser substituídas, algumas a cada 6 meses, no caso de criança, para acompanhar o desenvolvimento ósseo, etc., não haver atrofia da cavidade. Tem próteses que têm que ser substituídas, por exemplo, a de silicone, com um tempo menor, por volta de 1 ano de uso. As de resina duram um pouco mais, por volta de 2 anos. Quer dizer, o paciente ele tem que sempre retornar para substituir a prótese durante a vida dele inteira. Tem crianças lá que começaram conosco lá com 2, 3 meses de idade e hoje já estão casadas, com filhos, formadas, trabalhando, uma vida absolutamente normal. Foi preparado o meio para recebê-la, o meio familiar. Às vezes a gente interfere também no meio escolar. É comum uma criança receber a prótese bonitinha, chega na escola, a gente orienta a família, orienta a família entrar em contato com a direção da escola, os orientadores pedagógicos, os diretores, etc., para trabalharem os coleguinhas, porque é comum a criança chegar de brincadeira e tirar a prótese, né, e causar um tumulto na escola, né, crianças se assustarem, a professora não saber lidar com a situação, e isso criar traumas na criança, né, rejeição à escola, etc. Então, nós temos que pensar muito na população, preparar a população para receber. Aí vem aquele aspecto que eu falei da educação, a educação social, a educação da população, que começa com a família, começa com a comunidade e termina com a sociedade de um modo geral. Então, são detalhes que podem passar despercebidos, mas são extremamente importantes. Às vezes a gente pensa só no paciente em si, que, lógico, o paciente é o paciente, né? Nós temos aqui o seu Urbano que vai dar o depoimento dele, maravilhoso, né? Mas, paralelo a ele, existem outras pessoas envolvidas. O doutor Alexandre estava falando aqui do número de profissionais que constituem a fundação e do número de exames e de próteses de pacientes que são atendidos, só para a gente ter um paralelo. No ano de 2018, entre exames e atendimentos de reabilitação, etc., foram perto de 300 mil. Isso quer dizer que numa instituição, numa fundação com apenas 89 profissionais, tá, ela atingiu, cada um desses profissionais, 3.500 indivíduos. Interviu como? Ou na sua vida, através do seu diagnóstico, das condutas terapêuticas que vêm daí, ou da sua sobrevida, ou na sua qualidade de vida, que é o caso, por exemplo, da reabilitação. Nós estamos falando de qualidade de vida. Eu nunca vou me esquecer quando fui convidado para trabalhar com oncologia, e a frase que eu recebi do fundador da Fundação Oncocentro de São Paulo, na época, o professor Dr. Sampaio Góes, que ele falou assim: câncer é o seguinte,
Não adianta eu, como médico, como cirurgião, como oncologia, dar vida ao paciente. O paciente precisa saber viver. Por isso que a reabilitação é fundamental, porque é com ela que o paciente vai voltar a viver. Porque estar vivo é uma condição que às vezes eu posso conseguir fazer como médico, mas dar vida a ele, fazer ele viver, esse é uma complementação. Por isso que esse corpo da fundação, né, desmobilizar ou, sei lá, decompor a fundação, é questionável, né? Eu não sei se eu estou respondendo. Você falou uma coisa muito importante, que eu quero agora ouvir também o Urbano, que a relação é permanente com a FOSP, né? Sim. Porque sim. tem a renovação quase que anual de cada prótese feita. Então, o paciente cria um vínculo ali pessoal, emocional também com a FOSP, com os profissionais, sim. Não é isso? E eu queria ouvir um pouco agora o seu Urbano, que é paciente. Eu queria que o senhor falasse da importância da FOSP na sua vida, o que representou o seu tratamento, esses profissionais da saúde, na sua existência após a sua cirurgia. Eu diria para o senhor, agradeço esse apoio, eu diria para o senhor, para vocês o seguinte, o câncer, como eu digo sempre, ele é mundial, ele não escolhe vítima, né? Partindo de mim, eu sempre tive uma vida maravilhosa, sempre fui um cidadão brincalhão e tudo, e de repente eu ganhei uma espinha simples no nariz, na nasal esquerda, e foi crescendo, eu procurava saber o quê, e procurei o torreiro, ele disse, isso aí é uma carne esponjosa, um cortezinho aí você está pronto. E eu cheguei até ir ao dia de fazer essa cirurgia para tirar essa carne esponjosa, mas Deus pediu que eu saísse dali rapidinho, eu saí. E quando eu fui procurar saber o que no hospital, o médico me disse, olha, tu vai fazer uma tomografia e vou me certificar. Mas isso aí eu acho que é um câncer. Ele falou que acha que é um câncer. Quando a gente escuta essa palavra, eu acho que você tem um câncer, é diferente de uma dor de dente. Porque ela fere. Ela já o primeiro impacto que recebe a notícia, você tem um câncer. Desmonta a pessoa. Totalmente. E quando ele me disse, tu vai fazer a biópsia. Aí eu disse, que diferença faz, doutor? Ele, se é maligno ou benigno, você vai morrer do mesmo jeito. Eu disse, todos nós vamos. E aquilo para mim foi um cidadão com a vida normal, e de repente, uma notícia dessa, eu me vi numa situação bastante delicada, pensei até no suicídio. Pensei porque eu digo, acabou a minha vida. Mas eu pensei também na minha família, pensei nos meus filhos, pensei em todos os meus familiares e a fé em Deus. E aí eu fiz a primeira cirurgia e, para minha surpresa, quando foi feita a cirurgia, lá no hospital ia ser feito realmente pela cabeça. Iam abrir a minha cabeça, eu ia perder a visão esquerda e teria que estar usando a traque e não ia ter voz. Eu digo, tendo vida, tá bom, né? Eu fiz a primeira cirurgia e a minha surpresa, quando eu me recuperei da cirurgia, eu vi que eu não tinha voz. Acabou a minha voz. Aí foi feita uma cirurgia pelo céu da minha boca e eu me alimentava só por... eu não podia mastigar, não tinha os dentes, eu não tenho um dente. Tiraram todos os meus dentes. E foi um sofrimento muito, porque eu digo, meu Deus... E aí o hospital me encaminhou para o Oncocentro, para a FOSP. Foi a segunda notícia melhor da minha vida. A primeira foi quando eu faço aniversário, parabéns, e a segunda foi quando disse, você vai... Eu não sabia nem o que era a FOSP, não sabia de nada. E ali eu tive o primeiro contato em 2004 e começou a fazer a primeira prótese. Similar a esta, é a que eu uso aqui. Ela tem que ter uma altura para que se encaixe e eu tenha retorno. Se essa prótese, eu bebo uma água, essa água ela devolve. Então essa prótese ela tem que ser bem trabalhada. Não é você chegar lá, fazer a medida e venha buscar mais tarde. Isso aqui é trabalhada. Durante o ano,
Eu estou na terceira prótese, inclusive. Vai fazer quase um ano que uma outra prótese é feita, mas cada dia ele vai testando. Então, ali eu conhecendo o Oncocentro, eu vi também outras pessoas também acometidas do câncer se tratando ali. Aí eu vi pessoas que é difícil você entrar no restaurante com um pano no rosto para cobrir uma destruição feita na sua face pelo câncer. É difícil. Agora, quando você coloca uma prótese dessa, ele já vai ter mais respeito. Ele não vai ser tão discriminado como ele é. Quando alguém diz, fulano tem um câncer, nem todos vai entender que ele não pediu para ter um câncer. Agora, o que eu vi no Oncocentro, durante todo esse tempo que eu venho me tratando, vi grandes profissionais, vi o tratamento que eles dão ao paciente, sem discriminação, seja ele com um defeito no olho, na boca, todos são tratados por igual. São profissionais excelentes. Por quê? Você vai na esperança de reviver. Se eu tiro a prótese aqui, eu não canto nem Ave Maria. E eu com a prótese feita pelo Oncocentro, eu canto até ópera. Entendeu? Então, o que me surpreende é justamente isso. É uma legião grande de pessoas sofrendo com câncer. O rico, o milionário, eu acredito que ele não vai no Oncocentro buscar tratamento. Ele não conhece o Oncocentro, ele não conhece a magnitude do Oncocentro. Mas a classe média abaixo, ela vai buscar o Oncocentro, ela é bem atendida, ela volta a ter vida. O paciente ele volta a respirar, ele volta a sorrir. Eu voltei a cantar. Eu jamais pensei que isso ia acontecer. Hoje, eu agradeço a Deus por estar vivo, os meus médicos que fizeram as minhas cirurgias e ao Oncocentro. Agora, um detalhe importante, deputado, que é uma surpresa para todos. Eu tenho aqui uma tomografia computadorizada, onde eu tenho mais um nódulo a ser extraído. Aqui. Eu tenho medo agora. Você sabe por que eu tenho medo? Não é o medo da cirurgia. Eu tenho medo de eu não ter um Oncocentro para me recompor. Eu tenho medo de não poder falar. Se tiver um tumor, ou mais outro, enquanto tiver a fé de Deus e profissionais, eu estarei fazendo as minhas cirurgias. E se não tiver o Oncocentro? E aqueles outros pacientes que ainda irão passar por cirurgias? Aí o médico vai lhe dizer, olha, o senhor vai perder o seu olho, mas o senhor vai ficar sem ele, então vai usar um paninho de pirata, vai ficar de pirata. Isso aqui está abolido, isso aqui não deve ser mais usado, deve-se usar isso aqui. Isso aqui não existe mais, deputado. Isso aqui está abolido, isso aqui é a prótese. Agora, o que eu não entendo, eu como o paciente, e tenho liberdade de falar porque nada me detém, qual o interesse realmente de um cidadão que vai ficar 4 anos em um governo? O cidadão foi eleito por esse povo. Aí esse cidadão acha que em 4 anos ele vai trazer, desculpa o termo, voltar desgraça para todas essas pessoas que têm acometido de câncer. Aonde vamos buscar tratamento? Aonde vamos? Fecha o Oncocentro, vai para onde? Aí você está lá na fila, ele vai para o Hospital das Clínicas, você está lá com mais 10 mil pessoas, um vai tratar de determinada patologia e tal, e eu vou procurar, olha eu, aqui o olho. Então eu acho que isso aí é um absurdo. Eu acho que esse governador ele deveria ser um pouco mais humano, porque isso aí é questão de desumano que ele vai fazer. Porque muitos não podem, deputado, estar aqui sentado como eu estou, e vou a qualquer lugar, não vou me recuar, não vou parar. Enquanto eu puder lutar para conseguir isso aí. Então, o governador, ele está fazendo algo assim meio... É crime que ele está fazendo. Eu digo, é crime, assina embaixo. Já pensou, deputado, alguém que perde essa parte do rosto, não poder mais, não ter como se recompor, porque o governador achou que
tem que fechar aquele Oncocentro. Eu vou mandar até um recado, desculpa, deputado. Se o Oncocentro fosse na periferia, em um bairro periférico bem longe, será que o governador teria tanto interesse em fechar o Oncocentro? Mas não, ela está aqui no Oscar Freire, né? Governador, pensa bem. O câncer bate na porta não, nem manda zap. O câncer chega. E quando o câncer chega, as pessoas sabem que o mundo acabou para ela. Ela sabe que ela não pediu. Câncer é ruim, é péssimo. Agora, na cabeça e pescoço é pior ainda, deputado. Porque você sofre duas vezes. Você sofre pelo câncer e sofre pela discriminação. Sofre pela... você perde a liberdade. Eu gostaria de saber o restaurante que o governador almoça. Eu ia levar uns 10 pacientes lá expostos e sentar numa mesa ao lado para ver se ele não levantaria. Levantaria. Ele tem amigos. E eu perguntaria, quem nunca teve um ente querido? Quem não teve um ente querido, um amigo, um conhecido que foi acometido de um câncer? Todos têm. Ou eu estou enganado? Aqueles que não tiver, que levante o dedo. Então é muito delicada essa situação. Eu procuro falar em nome daqueles que não podem estar aqui, aqueles que não conseguem falar. Mas Deus me deu essa garra, essa força, eu vou lutar em todas as situações que a mim for delegada para que esse governador caia da real. Ele quer fazer em 4 anos o que se construiu em 45 anos. Em 4 anos ele quer destruir o que foi construído em 45 anos. Ele quer tirar o sorriso, ele quer tirar a felicidade de milhares de familiares, de pessoas. A minha família é feliz hoje porque eu canto, porque eu grito, eu xingo. Vem aqui! E aqueles que não podem. Rapidamente, eu já tinha, há uns 5 anos atrás, eu recebi um telefone na minha casa do Hospital Heliópolis. Ô, senhor Urbano, o que você está fazendo? Vem até aqui no hospital. Fazer uma visita, eu fui. Ela disse, senhor Urbano, preciso do senhor. Tem um paciente aqui, ele não quer fazer a cirurgia porque ele tem um bigode e tal, e ele toca instrumento de sopro, né? Uhum. E ele tem que fazer e tal. E eu sempre incentivei o pessoal a fazer. Eu fui falar com ele, né? Comecei a bater papo e perguntei, por que você não quer fazer essa cirurgia? Você precisa, se você não extrai. Ele disse, não é, eu vou perder o bigode, não vou poder mais assoprar. Eu digo, toca tambor, meu rei. Muda de instrumento, né? Então, assim, é triste, muito triste, quando temos o conhecimento que o governador de São Paulo pretende extinguir o Oncocentro. É triste. E volto a falar, o câncer é mundial, o câncer não bate na porta. Agora, se isso acontecer, isso vai dar uma repercussão mundial também. Porque um governador que em 4 anos, eu pensava que ele iria ajudar, e que ele iria trazer mais funcionários, evoluir o Oncocentro. Ele fez pelo contrário, ele quer destruir o Oncocentro. E não é... Na verdade, nós temos que ampliar o Oncocentro, nós precisamos de outras unidades em todo o estado de São Paulo, até porque o estado de São Paulo tem 645 municípios, 45 milhões de habitantes. Sim. E só tem um Oncocentro. É um absurdo, nós temos que ter outros em todo o estado, até descentralizados, enfim, para atender a nossa população. E agora o que me preocupa bastante, primeiro, eu quero parabenizar a sua intervenção, o seu depoimento aqui. No dia que nós participamos do ato, o senhor deu um depoimento comovente, né? E o senhor falou um negócio muito sério aqui, seu Urbano, que isso é um crime. E é um crime de lesa humanidade, um crime hediondo do governador, porque o que ele está fazendo, né, isso será... Nós vamos ao Ministério Público, à Defensoria Pública, nós vamos fazer aqui uma frente de resistência contra essa possibilidade de desmonte do Oncocentro, né? Então, parabéns pela sua intervenção. Só estou preocupado com o nosso tempo aqui, que nós já estamos partindo para o final do nosso programa, mas pode falar. Só para finalizar, ele está tirando o sorriso, não só do paciente, dos familiares dos pacientes também. Ele está agredindo a toda uma família.
Essa ação dele, ele está agredindo não só aquele paciente, não só a mim, ele está agredindo a todos os meus familiares, porque eles sofrem com Com isso. certeza. Alexandre, essa é a questão da prótese que a gente colocou, mas essa é outra área também de pesquisa, de patologia que você colocou. Vamos imaginar que haja o desmonte da FOSP, o que acontece com esse trabalho que Então, vocês realizam? Carlos, uma coisa que eu queria deixar bem claro é o seguinte, todo esse movimento de biópsias e citologias que vem de 540, você falou 45 municípios? A gente atende 540 municípios. Todo esse movimento, se existir essa desmobilização, não existe um tempo hábil para você remontar esse laboratório que já existe, que já está pronto, demorou 45 anos para fazer. Você não vai ter como pegar esse serviço, outros hospitais pegarem esse serviço em tempo hábil para que isso não tenha prejuízo para a população. Né? Só para eu explicar, um exame de um Papa Nicolau, o que é a prevenção, estamos no Outubro Rosa, né? A prevenção do câncer de colo uterino. Se uma paciente tem um exame de Papa Nicolau alterado hoje, ela tem 4, 5 anos para se tratar. Daqui 5 anos, ela pode ter um câncer de colo uterino. Então, assim, a gente tem que fazer a prevenção hoje para ela não ter um câncer daqui 5 anos. O estado de São Paulo tem os melhores índices de prevenção de câncer de colo uterino do Brasil, comparável a países de primeiro mundo. Então, nós vamos desmontar tudo que nós conseguimos em 45 anos e para começar a fazer tudo de novo, para recomeçar. Outro ponto que eu gostaria de citar, que é muito importante, a FOSP faz o registro de câncer hospitalar. Esse registro de câncer hospitalar é importantíssimo para você fazer políticas de saúde. As políticas de saúde são baseadas no registro de câncer. E esse departamento nosso também é um dos pilares da Fundação Oncocentro. Ele é responsável pelo todo o registro de câncer oncológico. Existe o registro de doenças infecciosas, doenças parasitárias, mas do câncer é a FOSP que faz. Isso não pode ser desmontado, não pode. A gente tem mais de 1 milhão de dados guardados lá. Existem treinamentos dos hospitais para fazer esse registro, a gente que faz. Então, assim, uma situação de lesa humanidade, como você falou. O que eu queria também, a única coisa que eu queria deixar bem claro é que o Sistema Único de Saúde, ele foi criado em 1988, como todos sabem, a Constituição, e ele é uma ferramenta que serviu para diminuir a desigualdade social. Se você tira essas ferramentas importantes, você vai aumentar a desigualdade social. Como sabemos, o nosso país, infelizmente, é o país que tem maior desigualdade social. Né? Então, nós vamos destruir instituições que são para o povo, que diminuem essa desigualdade, que dá tratamento gratuito de qualidade, como é o que acontece na FOSP. André, só para ir partindo para o final do programa, o que me preocupou bastante é que são poucos funcionários, na verdade, no Oncocentro como um todo. Agora, nesse setor de próteses, são pouquíssimos funcionários e não há investimento em concurso público, em contratação de novos servidores. Eu fico imaginando a hora que esses servidores se aposentarem. Exato. Primeiro, elogiar o trabalho de vocês, que é um trabalho nobre, um trabalho quase que missionário de servidores públicos, de fato, que vestem a camisa, se dedicam, um trabalho, né, que tem que ser enaltecido, e vocês devem ser homenageados e homenageadas o tempo todo, né? Agora, não tem reposição, não há contratação de novos servidores, não tem concurso público, não tem contratação. O último concurso foi o qual eu participei, e em que ano foi que em foi? 2007. 2007. 2007, e nós somos em 6 profissionais cirurgiões dentistas, temos 3 profissionais protéticos, no qual um já está aposentado, mas continua trabalhando, a outra já está em vias de se aposentar. Então, nós temos um quadro muito reduzido. E, entretanto, nós entregamos mais de 600 próteses ao ano. Fazemos mais de 5.000 atendimentos ao ano, com esse número reduzido de profissionais. Né? E, assim,
o que a gente tem de mais interessante, fora a excelência do nosso trabalho e da especificidade, porque somos poucos profissionais fazendo isso, é que nós podemos receber os pacientes de qualquer profissional da área da saúde. Então, não necessariamente ele tem que ser pelo hospital. Se uma fono recebe um paciente que está com problema de voz, que precisa de uma prótese obturadora pelo câncer de cabeça e pescoço, ele vem para nós. Então, é o que o Alexandre coloca, são portas abertas. E nós recebemos do Brasil inteiro. Aliás, até da América Latina. Tem pacientes que vêm. Nós somos reconhecidos mundialmente, como não somos reconhecidos aqui. Eu acho que a fundação, ela precisa ser mostrada, mostrar o nosso trabalho. Precisa de mais investimento. Mais investimento Até na pensando área. nisso, eu já apresentei agora, nós vamos votar o orçamento para 2020, eu apresentei uma emenda dobrando o orçamento. Nós vamos fazer um movimento aqui, com o apoio dos deputados, para aprovar a nossa emenda, dobrando o orçamento do Oncocentro. Como estamos fazendo com a FURP também, que está no processo talvez de extinção. Mas quero passar para o Paulo para a gente finalizar o programa. Paulo, em 1 minuto, a mensagem que você deixa aqui para essa grande luta. Muito obrigado pela informação de você entrar com essa emenda de reforçar o orçamento, mesmo porque esses 89 funcionários faz 5 anos que não tem um reajuste, 1 centavo de reajuste. Quer dizer, são pessoas que realmente... Eu queria complementar também que a Fundação não é só pesquisa ou atendimento à reabilitação, mas é a única instituição para o Brasil inteiro, quem faz para todos os estados a formação de cursos de citotécnicos e registradores de câncer é o INCA, Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio de Janeiro. O único estado que ele não faz a formação de técnicos, citotécnicos e registradores de câncer é o estado de São Paulo, porque a fundação tem esse curso. Ela forma esses profissionais citotécnicos e forma esses profissionais em registro de câncer. A fundação também, ela treina mais de 1.000 profissionais, entre médicos e enfermeiros, para fazer os primeiros exames de Papa Nicolau, coleta de material, etc, etc. É a única instituição que faz esse treinamento. Então, nós temos estagiários, nós temos residentes, formamos profissionais, tá? Então, não é só o laboratório, ou só a reabilitação, etc, etc. Tá? Ela também tem outras atividades extremamente importantes que às vezes não são divulgadas. Né? Tá. Olha, nós terminamos o programa, o nosso tempo está esgotado, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, aqui os esclarecimentos que foram importantes para o telespectador aqui do Estado de São Paulo entender a situação e de sair em defesa também da FOSP, do Oncocentro, agradecer ao seu Urbano, a Andréia, o Alexandre, o Paulo, e dizer que nós aqui na Assembleia Legislativa estamos mobilizados contra essa tentativa de desmonte, de privatização, porque nós sabemos que por detrás existem os interesses, né, de empresas, os mercadores da saúde. Nós sabemos que existe interesse da especulação imobiliária por conta do prédio que está na Oscar Freire. Agora nós vamos resistir aqui na Assembleia Legislativa, se chegar algum projeto de lei, né, ou mesmo se for uma medida administrativa, nós vamos tomar providências do ponto de vista legal, junto ao Ministério Público, Defensoria Pública, junto ao Tribunal de Justiça, e se isso não resolver, nós vamos à Comissão de Direitos Humanos da OEA. Vamos fazer uma denúncia internacional, porque, como eu disse, esse é um crime do Dória de lesa humanidade, um crime perverso e odioso. Então, contem com o nosso total apoio aqui na Assembleia Legislativa para deter esse massacre contra o SUS, Sistema Único de Saúde, e esse ataque à dignidade humana dos pacientes que estão utilizando esse trabalho importante de vocês lá na FOSP. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos essa oportunidade. Muito obrigada. Deputado Janazzi. O Em Discussão com Vida fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo encontro. Tchau.